1 Reis, capítulo 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 31. O subtítulo vai dizer: a morte de Saul e de seus filhos. Do capítulo 1 até o 13 vai contar esta história: a morte de Saul e a morte dos teus 3 filhos. Amém? Eu vou ficar somente com o subtítulo por enquanto: a morte de Saul e dos seus filhos. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações poderosamente, através da Tua poderosa palavra, Pai. Pois a Tua palavra cura, liberta, restaura. Enquanto eu estou ministrando, que o Senhor venha operar todas essas maravilhas, Pai, nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Que o Senhor venha tirar todo impedimento que impede da Tua palavra de ser pregada, da Tua palavra de ser ouvida, da Tua palavra de ser vivida. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, hoje, amanhã e eternamente. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem se assentar. Igual eu disse, do versículo 1 até o 13, vai contar essa história, esse ocorrido da morte dos 3 filhos de Saul e de Saul também. Em 2 Samuel, capítulo 1, Davi, ele vai fazer um cântico. Ele vai chorar pela morte de Jonatas, porque Davi e Jonatas, eles eram muito assim, amigos, e Davi sentiu muito assim, pela morte de Jonas, pela morte de Jonas, e a notícia ruim, os irmãos conhecem, notícia ruim voa, né, irmã Joana? Né? Notícia ruim é rapidinho, né? Todo mundo já fica sabendo. Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? E essa notícia foi avançando, até chegar assim na casa de Jonatas, vamos dizer assim. Jonatas, ele tinha um filho. Ele tinha um filho de 5 anos. 5 anos. E quando essa notícia chega até a casa de Jonatas, a serva, a moça que cuidava desse filho de Jonatas, que se chamava Mefibosete, ela pega essa criança de 5 anos e sai correndo. Eu não sei se essa criança caiu de cima de um cavalo ou quando ela estava correndo. Só sei que quando essa criança caiu, essa criança ficou paralítica dos pés. Essa criança deixou de andar. O tempo vai passar e essa criança, ela vai ser cuidada assim, vai ser criada por Maqui, o tio de Mefibosete, parente de Mefibosete. E Davi, nesse tempo assim, ele vai lembrar de uma aliança que ele fez com Jonatas. Igual eu disse no começo, assim, você vê que a morte de Jonatas trouxe ali uma tristeza assim para Davi, porque Davi amava muito assim Jonatas. E você vê que Jonatas, às vezes, ele deixava de fazer a vontade do pai para fazer a vontade de Davi.
a vontade de Davi. E eles fizeram uma aliança. Uma aliança. Jonatas, ele viu que Deus estava com Davi. E a gente reconhece assim, irmã Ivanete, quando Deus está na vida de uma pessoa. Por quê? Porque tudo que essa pessoa toca, acontece. Tudo que essa pessoa fala, acontece. Você vê as conquistas. E Jonathan não tinha dúvida. Ele falou assim: meu, Deus está com esse rapaz. Deus está com esse rapaz. Deus está com esse rapaz. E ele vai fazendo uma aliança ali, um juramento, ele e Davi. A palavra fala que, eles amavam assim, amor de alma. Já viu isso? Amor de alma. Amor de alma, os dois assim, era como os irmãos. Irmãos. Sabe, irmãos de contar, desabafar um com o outro. Mulher tem isso. Mulher sempre tem uma amiga ali que desabafa assim, fala assim: isso daqui aconteceu. Você tem, irmã? Você tem? Às vezes tem mulher que tem. Você tem, Joana? Você tem, Luana? Uma amiga assim, mulher tem muito disso. Uma amiga que às vezes você desabafa tudo ali da sua vida. Não? Você tem, Diana? Você tem? A Diana tem ali. Você tem, Cris? Uma amiga que você desabafa? Tem. Mulher, ela tem muito isso. Você tem, Thaís? Você não, Thaís? E a Rose? Você tem, Rose? Uma amiga ali que você precisou, ela sabe tudo e você sabe tudo da vida dela. Você tem, Paula, também? Tem. Denise? Você tem, Denise? Uma amiga ali que você sabe tudo. Ela ela sabe da sua história, seu roteiro. Mas agora o homem não. O homem não tem muito isso, não. Esse negócio de você tem, Wellington, assim? Homem não tem, não. Homem não tem. Eu não tenho assim uma pessoa que eu conto tudo. Você tem, Léo? Você tem, Wesley? Você tem, seu Duda? Não, o seu Duda ele já tem. O seu Duda já tem aquela pessoa que ele confia. Ele confia. E Davi, ele confiava em Jonatas. E Jonatas confiava nele. E uma preocupação de um pai, o que é, minha gente? É os filhos, não é? Só quem é pai e mãe se preocupa com isso. E meus filhos? Assim, se acontecer algo comigo, eu preciso que alguém cuida assim dos meus filhos. Essa é uma preocupação. E eles vão fazendo uma aliança. Jonatas vai dizer para Davi: Davi, olha, nunca se esqueça da minha casa, da minha família. E é isso que eu peço também. No dia que Deus me levar, não se esqueça que eu tenho uma filha. A igreja é de vocês, mas não se esqueça dela, né? Vamos fazer essa aliança também. O tempo vai passar e uma criança falou para mim, ela era rica, Mefibosete, sim ou não? Mas uma criança, ela se apega em bens materiais, se apega. Essa mudança dessa criança de 5 anos para Lodebar, sair de um palácio, de um castelo, e para Lodebar, terra do esquecimento, mudou assim a vida dessa criança. Assim, você acha que ela sentia falta das riquezas? Ela poderia sentir falta do pai, mas assim, de bens materiais ela não era apegada. E eu creio que, por exemplo, a criança, ela vai brincando com aquele jeitinho mesmo, assim, ela perde a perna, mas ela continua sendo criança. Ela não tem ainda a noção, assim, eu não vou mais andar. Assim, ela vai se virando e ela vai brincando com daquele jeito. Mas o tempo vai crescendo, até que essa criança vai começando a perceber que, por exemplo, ela é diferente. Vai tendo bullying, né? Porque só uma pessoa que tem alguma deficiência sabe o que é bullying, sabe o que é rejeição. Então, Mefibosete chegou nesse ponto, em Lodebar. E durante esse tempo, você vê que em nenhum momento Davi se lembra de Mefibosete. E outra, assim, você vê que esse ocorrido que aconteceu com Mefibosete
foi também um acesso ali para Davi ser rei, porque um rei não poderia ter nenhum defeito assim, ser paralítico, não poderia um rei nesse estado. Mas assim, Davi sentiu a morte ali de Jonatas, mas passou um grande tempo assim, para Davi se lembrar assim, dessa aliança que ele teve com Jonas. Às vezes eu falo assim, meu irmão, você pode estar em Lodebar, terra do esquecimento, Deus se esqueceu de mim, não é possível. Mas entenda isso, tudo tem um tempo de Deus. Às vezes você pode ficar procurando um atalho, e as pessoas falando, não vou te ajudar, as portas só fechando. Por quê? Porque não é o tempo, é Deus que vai te ajudar. E por exemplo, Deus tem todo o poder assim, de às vezes endurecer um coração de uma pessoa. Às vezes você mesmo pode falar não para outra pessoa, não, eu não vou. E às vezes você fala assim, por que eu falei não? Mas Deus que colocou no seu coração, não, eu estou tratando, não é um tempo. E às vezes também a gente ouve não também. E às vezes a gente não entende assim, não, essa situação, Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu de mim? Não, por quê? Porque existe um tempo de Deus. Um tempo de Deus. Você vê que, por exemplo, essa criança, ela cresce na terra do esquecimento ali, no Lodebar. Ela começou a construir a sua casa, a sua família, ter as suas coisas no Lodebar. Para ela já, às vezes poderia, para Mefibosete já estava tranquilo já. A vida dele ali em Lodebar. Mas ele não se esquecia que também ele tinha uma história. Era filho de Jonatas. Mas a vida dele ia seguindo. Até Davi lembrar dessa aliança. Vamos aqui agora, 2 Samuel, capítulo 9. Versículo 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use em eu de bondade para com ele, por amor de Jonas? Olha aqui, no tempo certinho você vê que Davi, ele vai dizer: resta ainda porventura alguém da casa de Jonas, para que eu use de benevolência ou de bondade para com ele, por amor de Jonas? Mefibosete estava lá no Lodebar, às vezes achando, meu Deus, nem se lembra mais, minha vida é aqui. E de repente Davi se lembra. Eu falo assim, essa palavra serve para o irmão hoje. Deus usando de bondade hoje nas nossas vidas, usando assim de misericórdia nas nossas vidas e na vida que o irmão está nos assistindo. Às vezes o irmão pode estar em Lodebar, e Deus, através dessa palavra, está usando de bondade assim, de misericórdia, benevolência. E vai surgir aqui Ziba. Vai dizer assim no versículo 2: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Por que ele fala teu servo? Porque antes Ziba, ele era servo de Saul. Saul gostava de Davi, sim ou não, minha gente? Sim ou não? Quando uma pessoa não gosta de outra, o que ela faz? Ela fica só falando mal, falando mal, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então, por exemplo, quando Ziba ele fala assim: agora eu sou seu servo, eu não sou mais servo de Saul. Ele está com medo de Saul, fala assim: não, você pode ter sido envenenado, você pode estar querendo tramar contra mim. Mas Davi, ele não levou isso assim. Por isso que ele está dizendo: agora teu servo, eu já fui servo de Saul, mas agora eu sou o teu servo.
No versículo 3 vai dizer assim: disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade e de benevolência por parte de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aí ele vai dizer aqui, no versículo 4: e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Mas entenda isso aqui, no versículo 3, disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aqui você vê que ele cita, ele é aleijado de ambos os pés. Fica despreocupado Davi, ele não pode ser rei, ele é aleijado de ambos os pés. Mas Davi, ele vai perguntar: onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Davi vai falar assim: vai chamar ele. A história todo mundo conhece. É aqui onde que eu quero chegar. Você vê que, por exemplo, Ziba, ele vai até a casa de Maqui, falar com Mefibosete. O rei mandou chamar. O que Mefibosete fez? Fala para mim. Ele ficou na casa ou ele foi de encontro ao rei? Ele não foi com Ziba para ver o que Saul queria? Tem muitas pessoas que o rei mandou chamar. Vamos aqui entender o texto. Davi, ele representa Deus aqui nos tempos de hoje. Vamos trazer para as nossas vidas. Ziba representa quem, minha gente? Ziba representa quem? Representa eu. Representa eu. Então Deus, ele quer tirar alguém de Lodebar, a terra do esquecimento. E Deus está me usando. Mas quando eu chamo algumas pessoas, elas ouvem a palavra de Deus. Mas muitas pessoas, entenda isso, elas são apegadas em Lodebar. Muitas pessoas não conseguem desapegar de Lodebar. Entenda isso, tem pessoas que até às vezes saem de Lodebar. Mas tem aquela passagem: aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. A pessoa não vigia, acaba voltando para Lodebar. Foi liberta de Lodebar e acaba voltando. Mas tem pessoas que não querem sair, quer continuar com a mesma vida. E, por exemplo, existe pessoas que é apegada às coisas, sim ou não? É apegado em casa, é apegado com as coisas assim, tem medo de dar uns passos para trás para pegar um impulso, tem medo de andar na fé, tem medo de fazer renúncia. Por quê? Porque é apegado, tem medo. Tem até lembra assim, pelo menos alguns anos atrás, tinha lá, desapega, eu acho que era da OLX, não é? Desapega das coisas velhas. Tem pessoas que não conseguem desapegar das coisas velhas. Sabe aquele sofá do tataravô, que às vezes você vai assim, você senta, você tem que repartir os lados assim, que a bunda fica toda dolorida assim. A pessoa fica apegada com aquilo, com coisas velhas, e tem que desapegar, porque Deus, ele está chamando para coisas novas. Mas se a pessoa ficar apegada com as coisas velhas, esquece. Tem pessoas que é apegado com Lodebar. Elas clamam, e quando Deus envia o servo, elas não querem sair, não querem mudar de vida. Tem muitas pessoas assim. E você vê que, por exemplo, Jesus Cristo, ele falava muito por parábolas. E aqui em Mateus capítulo 22, vamos em Mateus capítulo 22. Às vezes Lodebar, para cada um
é diferente o Lodebar. É isso que nós temos que trazer para as nossas vidas. Porque aqui eu estou contando a história de Mefibosete. Ele viveu. Agora, a história é nossa. A história é nossa. E às vezes, por exemplo, a pessoa tem que desapegar ali de Lodebar. O que você é apegado às vezes? O que você não está conseguindo soltar para andar nos caminhos do Senhor? O que você é apegado? É na família? Eu quero que você saiba que a intenção de Deus não é destruir a sua família, a sua casa. A intenção de Deus é transformar a sua família e a sua casa. É colocar a paz, colocar a esperança, trazer alegria. Mas para isso Deus precisa de você. Deus precisa que você tome uma decisão. Eu vou largar ali Lodebar. Você tem que desapegar. Desapegar e confiar no Senhor. Igual eu disse, Jesus Cristo ele falava muito por parábolas. E quando ele veio, ele estava servindo também. Ele sendo Deus, ele estava servindo. Ele estava como Ziba, indo nas casas, pregando. E olha aqui o que ele vai dizer. Ele vai comparar o reino dos céus. Aqui no versículo 2, Mateus capítulo 22, versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Olha, ele enviou os servos assim, para convidar, convida eles para as bodas, para a festa que eu estou fazendo aqui para o meu filho. E o que o texto fala? Eles quiseram vir? Sim ou não? Não. Mas Deus não desiste. Olha no versículo 4. Depois enviou outra vez. Depois enviou outros servos dizendo aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois encevados já mortos, e tudo já pronto. Vindes as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, e outros, apoderando-se dos servos, os trajaram e mataram. Olha aqui, Deus ele não desiste. Deus mostra através dessas palavras que Deus ele tem chamado, tem insistido para o irmão sair de Lodebar e confiar nele, insistido, enviado servos, tem assistido pregações, tem ouvido louvor, quem mandou largar a rede, mas a pessoa, às vezes, a pessoa não está, a pessoa não está se desprendendo de Lodebar. Você vê que, por exemplo, sempre arruma uma desculpa. Não, tem isso para me fazer, tem aquilo, está dando prioridade para Lodebar. É igual eles estão fazendo aqui, ó. Olha aqui no versículo 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio. E eles, não vou não. E Deus está combinando. E assim muitas pessoas estão fazendo e estão dizendo assim: há tempo para todas as coisas, há um tempo de Deus, pastor. Deus é eterno. Eu quero que você entenda isso. Deus é eterno. Você não. Você é como posse. Se Deus te pedir a sua alma hoje, e aí, o que você vai ter para... Deus ele é eterno. Por isso que ele fala: há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eclesiastes capítulo 3. Para ele é Deus. Mas para a gente não. Quantas pessoas já morreram que Deus ali ficou insistindo, mas chegou uma hora, fazendo descaso. E olha aqui, eles fizeram descaso. Esse é o mesmo Deus que servimos. Olha o que ele vai dizer aqui, ó, no versículo 7. E o rei, tendo notícia disso, egolarizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse-lhe aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Eles
eles rejeitaram. Por isso que eu falo, tem pessoas que é apegada em Lodemar. Quem conhece a história do cego Bartimeu? O cego Bartimeu, ele fez o quê? Quando ele ficou sabendo, ele estava sentado à beira do caminho, sentado, e anunciaram: Jesus está passando. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele clamou. Primeiro ele ouviu que era Jesus, ele se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Tem pessoas que estão clamando, mas não quer fazer igual o cego Bartimeu. Quando ele de tanto insistir, as pessoas até dizendo: para, ele não vai te ouvir, ele não vai te ouvir. Eu falo assim: Deus, ele já até te ouviu, você que não está ouvindo ele. Tem muitas pessoas que é isso. Assim, Deus não está me ouvindo. Não, ele te ouviu, é você que não está ouvindo ele. Você sabia? Tem muitas pessoas que às vezes oram e falam: Deus não está me ouvindo. Não, às vezes é a pessoa que não está ouvindo. Deus está falando para fazer tal coisa e a pessoa não ouve. Você vê que ele começa a clamar, as pessoas param, ele não vai te ouvir, mas ele continua. Jesus Cristo, ele anda, fala assim: precisa chamar ele. Eles foram chamar esse cego Bartimeu. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele largou a sua capa. Ele desapegou aquela capa. Ele ganhava dinheiro para mendigar. Ele falou assim: eu não vou mais precisar disso não. Às vezes as pessoas ficam apegadas em capa. Tem que largar Lodemar. Porque, por exemplo, Deus quer fazer coisas grandes. E Deus, ele só faz para aqueles que são fiéis, para aqueles que têm fé, para aqueles que aguentam mesmo. É igual você vê que Jesus Cristo, no evangelho relatado por Lucas, capítulo 4, no versículo 18, ele vai dizer assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregoar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus Cristo agora, ele estava indo assim, evangelizando, falando assim: o Espírito Santo está sobre mim, convidando as pessoas para serem libertas dos vícios, do álcool, das drogas, da prostituição. Porque todo mundo que não anda com Cristo está preso em algum vício. Em algum vício. E Jesus Cristo estava fazendo isso, procurando pessoas que tenham fé. Tenha fé. Ele sai para chamar, Você vê que ele está aqui dentro da sinagoga, ele está falando na sinagoga. E é bem interessante isso que Jesus Cristo vai dizer. Ele vai dizer assim: olha, Elias, existia várias viúvas no tempo da seca, mas Deus enviou Elias somente para uma viúva. Por quê? Porque ela era desapegada. Ela tinha um coração assim para Deus, assim. Por isso que Elias foi lá. Você vê que quando Elias vai falar com ela, olha aqui, ó, vou até ler aqui no versículo 25. Aqui nós já falamos da história. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra havia grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Por quê? Porque Deus enviou, tinha várias. Eu falo assim, entenda isso, tem várias pessoas que têm a mesma história, os mesmos problemas que o seu, estão clamando, fazendo a mesma coisa que você. Porque pensa junto comigo, no tempo de Elias, aquelas viúvas não clamavam também Deus? Clamava, sim ou não? Quem é que não clama a Deus? Mas o Deus, ele sonda o coração, fala assim: não, essa pessoa não vai confiar em mim, essa pessoa sempre vai ficar presa, essa pessoa não vai querer viver o sobrenatural, essa pessoa é pegada em Lodemar.
ele envia somente para uma viúva. Por quê? Porque ela era desapegada. Você vê que quando Elias pede algo para ela fala assim: não, mas só tem eu e meu filho para começar hoje. Mas ela confia no profeta, ela confia em Deus. Tá bom, eu vou fazer. E ela só tinha um pouco de farinha e azeite, e fala que não faltou. Deus multiplicou a farinha e o azeite. Então entendam isso. Tem pessoas que têm que desapegar de Lodemar. Não vive o sobrenatural porque é apegado. Você vê que aqui ele vai citar até Naamã. Quantos leprosos desistiam ali? E só quem já foi leproso sabe que, por exemplo, o que o leproso mais faz é clamar a Deus. É clamar, porque um leproso ele é separado, ele passa um isolamento. Então qual leproso que não queria uma libertação ali, que clamava a Deus? Mas Deus ele sonda o coração. Você não vai largar nunca Lodemar. Você vê que ele vai deixar bem claro: olha, Eliseu só curou Naamã. Então, por exemplo, para as pessoas viverem o sobrenatural, ela tem que largar de Lodemar. Tem que fazer igual você vê que Abraão. Você vê que Deus ele gosta de andar com as pessoas que gostam de andar na fé com Ele. Você vê que, por exemplo, Abraão ele tinha um conforto, tinha sua família, mas quando Deus falou com ele, o que ele fez? Sai do meio da tua parentela. Ele foi. Olha aqui, Abraão, ele e seu sobrinho Ló, os pastores deles ficavam discutindo, e eles falaram assim: meu sobrinho, eles estão discutindo, nós estamos bem, né? Escolhe aí. Olha, Abraão tinha uma confiança tão em Deus assim, que ele falou: escolhe aí, você escolhe, para onde, o que você escolheu, o que sobrar é meu. Eu sei que Deus vai estar comigo. Você vê que lá ele escolhe o melhor lugar. E Abraão fala assim: tá bom, isso aqui é meu, tá bom, Deus está comigo. Você vê Davi, olha Davi, ele era um pastor de ovelhas. Mas ele desapegado, ele não era apegado. Tem pessoas que apegaram nas coisas pequenas, em carro, em casa. Sabe, tem pessoas que, por exemplo, não fica sofrendo por apego. Não, desapega, coloca na OLX. Não é? Desapega e viva as coisas de Deus. Deus é contigo. Deus é contigo. Você vê que, por exemplo, Mefibosete, ele vai desapegar. Ele vai desapegar. Vamos voltar aqui para 2 Samuel, capítulo 9. No versículo 6, eu gosto muito dessa passagem. Por quê? Porque quando Ziba chama Mefibosete vai para a casa do rei. Ele chega, o que ele faz? Ele se prostra diante do rei. Ele se prostra diante do rei. E olha, que o rei vai dizer para ele. Versículo 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Olha, hoje Deus está usando de bondade para conosco. Não vou me colocar de fora não. Por amor de Jonatas. Eu falo assim, ó, Deus está usando de bondade com os nossos familiares, com aqueles que não andam na presença de Deus, por conta do irmão e da irmã. Por conta do irmão e da irmã. Vou ler novamente o versículo 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Antes eu tinha, olha aqui, ó, como eu falo assim, quando eu era menino, não tinha um entendimento,
Ou quando eu ouvia muito assim pregações das pessoas e queria pregar igual. Por isso que eu falo assim, eu não ouço pregação. Eu não gosto assim. Eu não gosto. Eu gosto de ter a minha intimidade com Deus. Eu gosto de meditar no texto, porque senão a gente acaba falando aquilo que nós ouvimos da pessoa. E depois que eu peguei essa intimidade com Deus, antes eu falava assim, ó, você pode estar em Lodebar, mas você não pode estar de qualquer jeito em Lodebar não, rapaz. Você tem que ter santidade, porque quando Deus me acima, se você estiver no pecado, você vai ficar em Lodebar. Aprendi que não é assim não. Quando Deus ele quer usar de bondade, Ele não quer saber o que você fez, quem você é. Ele quer saber assim, eu vou trabalhar em você, e você vai ser transformado, e agindo eu, quem impedirá? É igual, por exemplo, Saulo não fazia toda a maldade, matava lá os discípulos, e Deus agiu diferente. Então assim, ó, você está em Lodebar, eu estou todo no pecado, pastor, tudo bem, mas Deus está falando nesta live, hoje nas nossas vidas, que Ele está usando de bondade, de misericórdia nas nossas vidas. E Ele faz isso. Ele faz isso. Ele faz isso nas nossas vidas. Quando Ele me chamou, eu estava em Lodebar, estava todo no pecado, prostituição, droga. E Ele falou assim, é você, Mefibosete, que eu quero. Venha. Mas aqui eu aprendo muito com Mefibosete. Porque quando Mefibosete entra na presença do rei, o que ele faz? Ele se prostra. E assim devemos fazer. Porque nós somos pecadores. Mas temos um advogado que é Jesus. E olha o que o salmista vai dizer aqui no Salmo 6. Eu falo, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Olha o que o salmista, olha o subtítulo. Está escrito assim: Davi recorre à misericórdia de Deus. Olha no versículo 1 do Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Eu falo a mesma coisa. Senhor, na tua ira, Pai, não me repreendas, Pai, porque Deus nervoso? Não. Nem me castigue no teu furor. Ele vai dizer, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Olha aqui, nós temos que reconhecer que nós somos fracos. Somos fracos. Assim Davi ele se apresentava diante de Deus, pedindo a misericórdia. E assim você vê que Mefibosete ele se prostra ali diante de Davi. Eu estou falando que devemos fazer isso diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Davi, você vai ver que ele vai dizer para Mefibosete no versículo 7. Então lhe disse Davi: não temas. E assim Deus fala contigo nessa noite, através dessa pregação. Não temas. Pastor, estou todo bagunçado, profetizo, Deus está mudando aí a sua vida. Só confia nele, continua vindo para a igreja, continua ouvindo a palavra dele, que ele vai te guiar. Ele vai mudar essa situação. Calma. Não consigo largar nada, pastor. Calma, tenha calma, que Deus já está trabalhando. Igual ele está falando, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai,
e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha aqui, ó. Olha aqui o pão que Deus vai te dar todos os dias. Olha aqui, você vai comer do melhor dessa terra. Você vai comer do melhor dessa terra. Você vai comer do melhor dessa terra. E Deus tem uma promessa. Além de você comer do melhor dessa terra, Deus tem uma promessa na sua vida. Igual eu preguei quarta-feira, Deus ele está falando de chamado aqui, ó. Assim falando, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar na promessa que eu tenho para a sua vida, e o meu nome será glorificado. O nome do nosso Deus será glorificado. Mas basta você confiar. Você já saiu de Lodebar, não queira voltar para Lodebar. Igual eu disse, tem muitas pessoas que querem voltar para Lodebar. Não volta para Lodebar. Olha o que Deus já fez na sua vida até agora. E Deus está trabalhando. Não faça igual, você vê, tem pessoas que é pegada. Sodoma e Gomorra, não é só Lodebar não. Sodoma e Gomorra também. Você vê a mulher de Ló lá? Ela virou pedra. Está pegada lá em Sodoma e Gomorra também. Não. Viva a palavra de Deus. Eu falo assim, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela não volta vazia. Se você confiar nela, já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Olha aqui no versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Às vezes tem pessoas que se sentem assim. Deus vai fazer algo grande. Eu também me senti assim. Quem é eu, pai? Eu sou um cão morto. Eu sou um ex-drogado, pai. Na época eu era um drogado. Quem eu sou? Um cão morto, pai. Tanta gente aí que o Senhor pode escolher, o Senhor vai escolher. Deus está falando, eu escolhi você. E é assim que Deus ele faz. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Versículo 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul. Ele disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Versículo 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei mandar ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Eita glória! Eita glória! Aqui, ó, a partir de hoje. A partir de hoje não, desde quando nós entregamos a vida para Jesus, aceitando Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, nós comemos na mesa do nosso Deus Todo-Poderoso. E como filho, mesmo direito que um tem, o outro tem também. Mesma coisa que Deus faz para um, Deus faz para o outro também. Então isso é muito forte. Isso é muito forte. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mesmo tratamento que Davi dava para um filho dele, ele dava para Mefibosete. Então, olha, confia. Essa história de Mefibosete é a história dele. Agora é a nossa vez. Então, por isso que eu falo, desapega de Lodebar. Desapega. Vai desapegando. Confia no Senhor. Vai desapegando que Deus tem grandes coisas. Amém, glória a Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração para estar ministrando no nosso coração, vamos dizer assim, é essa. Amém, vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Você que está nos assistindo, você que não participa, você que não é um inscrito no canal, se inscreva no canal para estar ouvindo as pregações. Puder curtir, ajuda muito, né? Alcança outras vidas. Puder comentar também, puder compartilhar também, amém? Para tirar algumas pessoas de Lodebar. Que Deus venha abençoar grandiosamente a sua vida. Receba aí o meu abraço, receba o abraço da família de Atos. E desapega, o segredo é desapegar, amém? E anda nos caminhos do Senhor. Deus abençoe grandiosamente.
Amém, glória a Deus. Ficam todos com Deus. Amém, podem